Bem-vindo e bem-vinda, você que está nos acompanhando aqui no podcast Escutando os Sentimentos do Grupo Espírita Esperança de Camaragibe. Eu sou Viviane, estarei com vocês conduzindo este bate-papo a partir de agora. Aqui ao meu lado, Clotilde Andrade e Dena Neves, nossas colegas lá do Grupo Espírita Esperança de Camaragibe. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do livro Reforma Íntima Sem Martírio, que é uma psicografia do Vanderlei Oliveira, pelo espírito da Hermance do Fogo. E eu posso começar agora com você, Clotilde, neste início de bate-papo, trazendo o tema que a Hermance aborda nesse segundo capítulo, que é a ética da transformação. E a Hermance, da sua forma mais didática, como sempre, ela vai primeiro nos colocando, nos trazendo a ideia do que seria essa reforma íntima e qual o objetivo dela. Eu gostaria que você colocasse para a gente, a partir de agora, qual é a ideia que a Hermance traz de reforma íntima e seu objetivo. Pois não, Vivi. Olá a todos. É muito bom estar aqui com vocês duas e com todo o pessoal que nos acompanha, né? Que a gente sabe do maior carinho que eles têm com a gente. Muito bom. E nesse formato novo, aprendendo tudo de novo, né? Esse livro de Hermance é fantástico. Eu quero dizer, eu sou fã desse livro. Irmã se traz para a gente bem miudinho, o que muitas vezes a gente fica em dúvida quando a gente lê na doutrina espírita, embora seja muito claro, mas obscura é a nossa mente, né? Enormes são os nossos entraves, e é justamente sobre isso que a irmã se fala nesse capítulo. E a irmã se traz para a gente que, na verdade, a reforma íntima é um trabalho processual, é um trabalho gradativo, né? Que não adianta você se arvorar, querer transformar de uma hora, né? Aquela de repente virei santo, que não é assim. As coisas são gradativas, aos pouquinhos é que a gente vai conseguindo realizar. E ela diz que normalmente o nosso maior entrave é o nosso próprio interesse. Por quê? Porque ao longo dos milhares de anos que a gente já vivenciou enquanto espíritos viventes aqui nesse planeta e quiçá em outros planetas, a gente acumulou diversas situações e essas situações foram se tornando como que camadas, né? Eu gosto de comparar, certa vez eu li, né, essa comparação, como se fosse uma cebola, né? Então vai formando aquelas camadas e agora gradativamente a gente tem que aprender a conhecer o que tem por trás de cada camadinha dessa num trabalho que ela diz assim, da gente se esvaziar. Mas não é se esvaziar da gente, porque, na verdade, o que somos está íntegro, lá no meio da cebola. Mas é se esvaziar de todas essas camadas. É, Mas isso é um trabalho gradativo, né? Com isso. muita calma, muito amor. Nós podemos entender, então, Clotilde e Dena, que a reforma íntima é um processo, que é um processo gradativo, não é? E qual é o papel, Dena, do espiritismo, da doutrina espírita, neste processo de reforma íntima, segundo a Hermance? O espiritismo, ele traz assim muitas ferramentas, né, para que a gente se conscientize e nos proporcione fazer esse autoconhecimento e o autodescobrimento. O autoconhecimento, ele é exatamente essa parte que está no nosso consciente, que se apresenta para a gente através dessas nossas tendências, nossas aptidões. E o autodescobrimento são aquelas camadas mais profundas que Clotilde falou, que às vezes até nós mesmos nos surpreendemos. Então, nesse processo, como Clotilde falou, o entendimento das vidas sucessivas vai trazendo para a gente os materiais, né? Vai trazendo para a gente o entendimento de quem nós somos, né? Através exatamente dessas tendências que se apresentam. Então, a gente sempre tem uma característica marcante, né? Tem umas pessoas que são mais dóceis, outras são mais impetuosas, muitos assim chamam de personalidade forte, né? Mas se a gente for
nessas camadinhas da cebola, a gente vai encontrar aí um alto índice, né, de orgulho, de egoísmo, de vaidade e de uma série de outros conteúdos que no dia a dia, a depender da situação, a gente se apresenta como a gente verdadeiramente é. E é exatamente nesse processo é que esse esvaziamento é necessário, a gente tirar as máscaras, né, e se apresentar efetivamente como nós somos, não para o público, mas para nós mesmos, para que a nossa consciência ela se apresente límpida, né? E só com esse reconhecimento é que a gente pode trabalhar essa transformação, essa reforma íntima. E ela é tanto que se diz, né, que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça, né, para superar as suas más tendências, as suas más inclinações. Na verdade, eu gosto, como eu já tinha comentado anteriormente com Clotilde, na verdade, é todo ser humano que, a partir do momento que se reconhece como tal e que vê a necessidade dessa transformação, se esforça. Então, essa frase, né, que é muito usada no meio espírita, é para toda a sociedade. E Isso. assim, o espiritismo facilita muito esse entendimento. Eu vi que a irmã se coloca aqui duas palavras, que é o puritanismo e o moralismo, Clotilde, que ela traz assim, ela traz a doutrina como um tratado de crescimento integral, né, e que a gente pode se utilizar dela, mas que os espíritas estão falhando, né, vamos dizer assim, não vou dizer errando, mas assim, estão utilizando mal essa ferramenta baseado nessas duas palavrinhas aí, eles estão falhando, né? Eles não estão compreendendo o caminho correto, né, que a doutrina está mostrando. O que é que você pode falar sobre isso? Pois é, Vivi, o que é que acontece? Tem a síndrome dos 50 metros, né? Então, assim, quando chega a 50 metros do centro, a pessoa se torna assim, um doce, uma candura, né? É todo mundo meu bem, meu amor, e meu irmão, né? Meu irmão. Mas, na verdade, dentro da gente está em ebulição. Né? Então, é muito frequente a gente ouvir essa expressão, que inclusive a irmã se utiliza em dado momento nas obras dela, que é a santidade de Adorno. Né? Então, aquela coisa que a pessoa faz uma transformação na atitude, muitas vezes em função de uma função que desempenha na casa espírita, uma tarefa que desempenha, e aí acha que até como para poder ser respeitada naquela tarefa, para que as pessoas confiem nela, então precisa se apresentar como uma pessoa que já realizou algumas etapas de transformação. Na verdade, todos nós já realizamos etapas e mais etapas de transformação, mas ainda estamos mais perto do ponto de partida do que do ponto de chegada. E é exatamente isso que Dina Aran estava falando, né? Dina estava falando do autoconhecimento e do autodescobrimento, né? E mais adiante tem também algumas questões que a gente vai pontuar, que são importantíssimas para poder a pessoa conseguir, como se diz no coloquial, cair a ficha de que realmente tem aquilo ali, que aceitar que é daquela forma, encarar isso aí como como um processo a ser realizado, que é justamente como a gente estava falando no começo, Vivi. É um processo, é gradativo. Então, às vezes, desculpa se eu estou falando muito, mas assim, eu gosto de trabalhar muito com exemplo. Às vezes a gente acha que já fez um bolo de chocolate que saiu legal, e a gente acha que já desvendou todos os mistérios dos bolos de chocolate. Aí, de repente, a gente faz um que sai solado. Ainda tem um parente que diz assim para a gente, mas está gostoso, mesmo solado, não é? E ali a gente, poxa vida, eu não sei fazer bolo de chocolate. Então, assim é a gente. A gente pensa que já venceu o nosso orgulho, a nossa vaidade, e de repente a gente escorrega em alguma coisa, alguma prova que chega para a gente e a gente não passa naquele teste, né? E a gente escorrega e a gente percebe.
Então, essa coisa de a gente escorregar e perceber, muitas vezes quem está nessa de santidade de Adorno, nessa síndrome dos 50 metros, não aceita isso, ou se aceita, não passa isso, não reconhece isso. E aí termina criando uma imagem de um super-herói, aí algumas pessoas que são colocadas aí praticamente em pedestal, né? Por conta de uma imagem, muitas vezes, que passa de alguém que já superou um monte de coisa que, na verdade, não superou. Na sua intimidade, ali, se olhando no espelho sozinho, percebe que não superou, né? Esse processo de tirar as máscaras, né, é um processo doloroso e é um processo que gera também um pouco de culpa, não é isso, Dena? Verdade. A gente vai fazer também, aproveitando a historieta de Clotilde, a gente também faz o seguinte: imaginemos a gente que esconde que tem uma determinada doença, né? E depois, diante das situações, você precisa descobrir isso. Vai ao médico e descobre que tem uma diabetes braba e que não pode mais comer açúcar de jeito nenhum. Então, primeiro você se impacta, né? Porque descobriu que tem a doença. Depois você vai passar pelo processo de aceitação para depois para o tratamento e a convivência com essa situação e levar uma vida dentro da melhor condição possível. Mesmo assim, somos nós, né, quando está passando por esse processo de autodescobrimento e que descobrimos tantas coisas que a gente achava que não possuía, então, de um nível tão alto. E aí a gente precisa aceitar, que é o que a gente chama de acolher a nossa sombra, ter o auto-perdão e encarar de forma persistente esse processo de modificação de nosso comportamento. E a vida, ela vai trazendo assim alguns empurrãozinhos, né, para que esse processo ocorra também. Quantas pessoas, né, em momentos tão orgulhosos, né, às vezes passando por processos até de preconceitos e tudo mais, se vê numa situação de precisar de cuidados. E aí recebe exatamente o cuidado de pessoas que às vezes ele nem prestava atenção, nem olhava. E aí esse processo da doença que foi doloroso, porque afetava o físico, mas também a questão de consciência, trouxe uma nova pessoa a esse mundo, menos orgulhosa, com menos preconceito, porque viu a necessidade da mudança e a vida deu esse empurrãozinho, né? Pois é, então esse processo realmente muitas vezes é doloroso, mas é necessário, né? E Isso, ninguém foge dele. e a irmã, se ela é muito feliz aqui, ela coloca uma lista de sugestões para que a gente possa, né, passar por esse processo da melhor forma, né? Ela vem destrinchando, né, dando passo a passo aqui. É que a gente até agora nesses meios digitais, a gente está acostumado com tudo fácil, né? Vai no Uhum. Google e descobre um passo a passo, né? E a irmã se traz esse passo a passo aqui para a gente. Ela traz várias etapas e várias sugestões que a gente pode ter para a gente chegar nessa tão sonhada reforma íntima, né? E eu gostaria, Clotilde, que você escolhesse, eu sei que é uma lista de sugestões que ela coloca, mas se você puder escolher duas para falar, que você acha muito importante nesse processo, fica à vontade. Vivi, assim, uma coisa que eu aprendi e, assim, há muitas duras penas, é a questão da postura de aprendiz, né? É extremamente importante, riquíssima, riquíssima, porque muitas vezes a pessoa acha que já sabe um monte de coisa, e aí quando a gente se depara em determinada circunstância da vida da gente, a gente vê que não sabe é nada, né? Então, Verdade. é um exercício de humildade, primeiro que tudo, e de curiosidade, de a gente permanecer com essa curiosidade que movimenta a gente em direção ao mundo, porque quando a gente acha que já sabe tudo, a gente está aqui separado. Por um lado, no nosso orgulho, na nossa vaidade de se achar superior, porque já aprendeu aquilo, né? E, por outro lado, se isolando
das outras pessoas. Então, na hora que a gente se coloca como um eterno aprendiz, não é aquela coisa de Sócrates que só sei que nada sei, e tem gente que ainda complementa hoje em dia, que diz que ele ainda falou assim, e nem isso eu sei, se nada sei. Mas isso é só brincadeira do pessoal, né? Só sei que nada sei. Então, na hora que a pessoa se coloca nessa postura, a pessoa diz assim: poxa, mas se eu não sei e eu tenho curiosidade, se eu tenho essa postura de aprendiz, então eu vou na direção do conhecimento e eu vou aprender mais alguma coisa. Então, essa coisa mobiliza a gente, sabe? E é tanta coisa que a irmã se falou, mas você pediu para escolher duas, vou escolher duas. A outra coisa é a autoaceitação, que a gente começou a falar lá atrás, né? É a gente se aceitar como a gente é, Sem né? É o- máscaras. Sem máscaras, né? E quando a gente percebe que tem uma máscara, por mais doloroso que tem, porque como é processual, muitas vezes a gente nem se dá conta que está usando aquela máscara. Mas quando a gente se dá conta, né? Então, a gente fazer o esforço para aceitar que essa máscara existe, que é o primeiro passo, né? E em seguida a gente fazer um movimento, ainda que precise de um apoio profissional, ou muitas vezes nem precisa, apenas conversar com uma pessoa amiga, desabafar, né? Confiar a alguém aquele segredo, ou fazer até uma reflexão sozinho, mas de alguma forma você aceitar aquela situação para que você possa encarar o processo de mudança. Se você não aceitar que tem aquilo ali, então você não tem nada para mudar, né? Isso. Então, acho que esses dois pontos aí, para mim, são pedras de toque, como se fala. Mas E você, Dena, quais são os dois pontos aí que você destacaria como também muito importantes nesse processo? eu acho que é o auto-perdão e o que ela chama de cumplicidade com o crescimento, que, na verdade, é o seu comprometimento com esse processo de mudança, com esse processo de reforma. O auto-perdão é porque quando você descobre, né, suas necessidades de mudança, então você começa muitas vezes a se sentir menor, a se sentir com baixa estima, a achar que aquela tarefa é hercúlea, que você não vai conseguir transpor tantas barreiras. E aí você pode passar por aquele sentimento de menor-valia. E aí você decide, às vezes, muitas vezes, não mudar. E passa a adotar aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, porque é mais fácil, né? Você se acomoda naquela situação. Mas é como a gente falou, a vida vai dando os empurrãozinhos exatamente para que a pessoa ela evolua, porque a gente está predestinado ao bem, a gente está predestinado à felicidade. E para a gente ser feliz, dentro de um contexto coletivo e também para o seu bem-estar pessoal, você precisa sair da estagnação em que a gente se encontra nessas faixas evolutivas ainda muito ligadas à animalidade, do ponto de vista egóico, tudo meu, é para mim, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então, quando nós nos descobrimos, a gente toma aquele impacto, porque fere alguns preceitos que a gente tinha dentro da gente com relação exatamente às questões puritanas, moralistas, e vê que não é bem assim. E o outro é essa cumplicidade, esse compromisso efetivo de dar um passo diário, um passo de cada vez. E para isso me faz recordar a recomendação de Santo Agostinho, né? Quando ele também faz essa reflexão de que a gente faça uma avaliação do que a gente, como foi a nossa conduta diária. Então, ao final da noite, nas nossas orações, antes de mais nada, façamos um encontro conosco mesmo, fazendo uma reavaliação dos nossos passos e a cumplicidade com o crescimento no outro dia, não errar no mesmo ponto. Se tiver de errar, erre em outro,
né? Aprender com seus erros, não é isso? Mas não repetir os mesmos erros, né? Mas, assim, é como também anteriormente o Clotilde falou, a gente caminha, caminha, leva um tombinho ali, se surpreende, fica chateado, né? Porque, poxa, eu sabia disso, e assim mesmo a gente vacilou. Mas é isso, meus irmãos, assim, é como a gente sempre diz, a gente está num planeta em que todos nós aqui somos muito comprometidos, assim, com a falibilidade, né? Então, a gente está dentro desse processo de crescimento, exige esforço, e tem que ter calma. Agora, não pode adiar, né? A gente não pode adiar, a gente tem sempre que ir se esforçando para que o processo ele flua, né? E não ficar estagnado e a gente se esconder debaixo dos lençóis e dizer que não tem nada para mudar. É isso. Eu acho interessante, Clotilde, que a irmã, se ela coloca bem no início aí do capítulo, a questão de nós reforçarmos os laços de afeto, porque essa rede de afeto, o aprendizado no amor, é que fazer com que atingimos, né, essa reforma. E até o processo do auto-amor, né? A questão de você, quando começa a viver esse processo da reforma íntima, quando você começa a se descobrir, tirar as máscaras, ver que você não era aquilo tudo que você mostrava, né? Você começa a sentir também um pouco de culpa. E esse acolhimento, esse auto-amor, ele é muito importante, não é? Exatamente, Vivi. E ainda tem um outro aspecto, que é justamente nesses laços, né, nessa rede de afeto, que você vai testar o que você está aprendendo. Porque a gente pensa que não, mas a relação da gente com o outro reflete muito daquilo que a gente é. Jesus dizia: a boca fala do que está cheio o coração. Então, é nessa relação que a gente vai mostrar se a gente aprendeu ou não. E não é mostrar para todo mundo, não, é mostrar para a gente. Porque às vezes o outro nem percebe o que está acontecendo. Eu lembro que uma vez eu ia participar de aliás, eu participei de uma reunião de trabalho do Movimento Espírita, junto de um amigo, que, por sinal, hoje em dia é trabalhador do GESP também. É, e saí da reunião moída e comentando com meu esposo, mas não é possível, eu falei aquilo ali e eu tenho certeza que ele ficou chateado comigo. Olha, ele saiu sem nem falar comigo direito. E ali eu fiquei me remoendo. E só sosseguei quando eu consegui falar com ele. Ele disse, oxe, bem nordestino, bem pernambucano, né? Oxe, eu nem lembrava disso, eu nem percebi que aconteceu. Então, é justamente, que inclusive é um outro ponto que a irmã se fala, né, de um comprometimento da gente, um comportamento da gente, que é importante, que é essa autoobservação constante, né? Que Alquinder de Oliveira fala de atenção plena, que esse é um conceito que vem de filosofias orientais, né? A atenção plena é a gente ter consciência e a gente se observar permanentemente para que a gente perceba. Nessa minha historietazinha aí, um casozinho particular que eu passei, eu não tinha feito nada, eu achava que tinha feito, mas não tinha feito nada. Mas muitas e muitas vezes a gente faz e nem percebe. Mas a gente só vai testar isso na relação com o outro, né? Muitas e muitas vezes eu vejo que alguém se chateou com alguma coisa que eu falei e eu nem percebi. Aí eu começo a rememorar o que eu falei com aquela pessoa nas últimas vezes que a gente teve contato, e nessa coisa aí eu. Eita, percebi, eu não podia ter falado dessa forma, não podia ter falado isso, né? Então, a coisa vai fluindo e a gente vai percebendo o que está acontecendo. Durante o processo, a gente começa com o aprendizado, com os próprios erros, a se conhecendo melhor, a observar e fazer essas correções que a própria Clotilde falou aqui para a gente. Dena, para a gente concluir, eu queria que você colocasse para mim ou para o pessoal que está ouvindo e assistindo, o que é que você entendeu neste capítulo sobre a ética da transformação? O que é que ela quer dizer
numa conclusão geral do que trata o capítulo. Olha, a ética da transformação é exatamente levar a gente ao aprimoramento de nós mesmos, Você né? e não está E chegando para para falar uma isso se faz imagem. necessário exatamente que a gente tenha esse compromisso conosco, independente de estar querendo mostrar para A, para B ou para C. Então, é imprescindível que essa ética com a gente, que o nome já diz ética, né? Então, é o cuidado, é a gente fazer as coisas conosco mesmo, de maneira que a gente não se violente, não se torne um martírio, como o próprio nome diz, reforma íntima sem martírio, né? É uma coisa que a gente vai ter que fazer pelo simples fato de que a gente está nesse mundo com a grande oportunidade para sermos melhores, é a gente não perder o momento, é a gente não perder essa grande oportunidade que se chama presente, independente do que foi construído no passado, dos nossos equívocos, não ficar a gente justificando atitudes de hoje, porque eu acho que no passado fulano era meu inimigo, é por isso que eu não bato com ele hoje. Então, se foi, já está dizendo foi. Hoje é o momento dessa ressignificação de sentimentos. Pegar aquele sentimento machucado, né? Porque a raiva e o ódio nada mais é do que o amor adoentado. E doença se trata, se cura, né? Então, aquele ódio, aquele rancor, aquela mágoa, ele está nesse momento junto com aquelas pessoas exatamente para se modificar, para se transformar. E não a gente ficar justificando comportamentos de hoje, remontando a um passado. Então, a ética é isso, é a gente fazer esse processo de forma amorosa, de forma comprometida, de forma permanente. É esse o meu entendimento. Aí eu queria já começar aqui agradecendo a participação sua e a da Clotilde. Eu tive um problema aqui com a imagem dela, mas ela eu acho que está nos ouvindo ainda. Mas eu queria agradecer as duas pela participação e dizer a você que está nos ouvindo, está nos assistindo, que você pode ouvir esse programa e outros programas que o Grupo Espírita Esperança ele realiza, ele produz no nosso canal do YouTube, que é o gesp.org, ou nas principais plataformas de podcast, os aplicativos de podcast. E também dizer que quem não segue a nossa rede social, o nosso Facebook e o nosso Instagram, que pode se inscrever no nosso canal do YouTube, pode seguir a gente lá no Instagram e no Facebook para acompanhar também todas as atividades do Grupo Espírita Esperança. Agradecendo mais uma vez a participação das minhas amigas e agradecendo a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima!